E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos retornando, né, às nossas atividades de uma forma diferente, onde o que a gente tanto temia na sala de aula, né, gente, o celular e o fone de ouvido está se tornando nossos melhores amigos. E eu ouso dizer, até as redes sociais, né? Nós, nessa semana, vamos fazer uma revisão do que a gente já estudou, certo? E vamos começar pela primeira lei de Mendel, né? Por aquele cara que vocês, quando olham pra mim, fazem, professora, de novo esse negócio de vezão, vezinho. Pois é, vamos relembrar quem foi Mendel. Eu falei muito pra vocês de Gregor Mendel. Eu disse que ele foi um monge austríaco que, observando a natureza, ele percebeu que existia alguma coisa que determinava as cores, que determinava as características dos seres vivos. E ele disse, peraí, eu vou estudar isso. Ele é o pai da hereditariedade. Olha que coisa interessante, né? Como o cara é o cara. E o que foi que aconteceu? Ele percebeu que as plantas passavam características dos pais para os filhos e então disse, vou fazer um experimento. Ele escolheu uma planta, são as ervilhas, certo? Ele escolheu um tipo de planta, as ervilhas, uma espécie específica, eu não tenho o nome dela agora, mas ele escolheu uma espécie específica e fez o experimento que você já conhece de escola salteado, né? Mas eu vou repetir. Ele cruzou essas plantas. Por quê? A primeira pergunta, por que ele escolheu as ervilhas? Bom, tem 4 respostas para isso. Primeiro, porque ela é uma planta de fácil cultivo. Ele podia pegar as ervilhas tranquilamente, sementear a ervilha, cultivar, nascia outra ervilha. Facinho. Além disso, elas são seres que possuem características fáceis de serem vistas. Como a gente já sabe, a cor da ervilha, a cor da vagem, se é lisa, se é rugosa, se é verde, se é amarela. Coisas fáceis de serem vistas por qualquer pessoa, certo? Depois ele viu que era fácil a reprodução. Lembra que eu falei para vocês que ele pegava o pólen de uma planta, inseria lá na outra e começava aquele processo. Então ele percebeu que a reprodução das plantas, das ervilhas, era fácil, certo? E por fim, era uma planta que era possível ter linhagens puras. O que danado é linhagens puras? Linhagens puras são plantas que os seus descendentes vão ser iguais a ela. Aquela ideia lá do verde, que a planta tinha verde, que cruzava com outro verde e dava só verde. Por quê? Porque eu cruzei 2 linhagens puras, certo? E isso fez com que ele pegasse. Então, gente, como eu estava falando, né? O que foi que ele fez? Ele pegou 2 ervilhas, todas 2 de linhagem puras, só com características diferentes, que foram uma, a cor da ervilha era amarela e outra, a cor da ervilha era verde. E ele percebeu que nessa mistura, todas as plantas, todas as ervilhas nasceram amarelas. E ele pensou, para onde foram as verdes? O que foi que ele fez então? Ele pegou esta planta, fruto da mistura, chamada de geração F1, e fez o seguinte, pegou ela e cruzou com ela mesma, fez a autofecundação. Lembra que a gente falou sobre esse termo? Então ele fez a autofecundação e ele percebeu uma coisa diferente. Ele, na geração F2, ele viu o seguinte, ele viu que as ervilhas que nasceram dessa geração apresentavam 75% eram amarelas e 25% eram verdes. E isso intrigou a cabeça dele. E foi então que ele percebeu que existia uma característica que era dominante e uma característica que era recessiva. Então, ele fez esse experimento e ele percebeu o quê? Ele entendeu que existia uma característica dominante e existia uma característica recessiva, certo? E ele denominou que a determinação dessas características era feita através de fatores e que esses fatores funcionavam aos pares. Aquela ideia dos alelos, que hoje a gente sabe que é alelos. Mas para ele, que estava começando o estudo da genética, para ele eram fatores. Eram coisas que determinavam aquilo, certo? Perdoem aí a zoada, mas foi o jeito. Então, para ele foi isso.
E o que é que aconteceu? Ele percebeu que existiam um par de fatores que determinavam a característica e que existiam características dominantes e características recessivas. No caso, a característica recessiva que ele percebeu era a cor da ervilha verde e que a característica dominante, cor da ervilha amarela. Certo? Entendido até aqui? E é aquela ideia do vezão, vezinho, 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 né? Tudo que a gente já viu até aqui. E atualmente, como vocês sabem, esses fatores são os alelos, né? São as partes do DNA que determinam tais características e que elas funcionam aos pares. Por quê? Porque nós temos os nossos cromossomos. Lembra que eu disse que 23 cromossomos vêm da nossa mãe e 23 vêm do nosso pai, lembram disso? E que nesses 46 cromossomos que nos formam, um deles é o par de cromossomos sexuais e os outros são os que determinam todas as nossas outras características. Lembram disso, né? Então, o que foi que aconteceu que eles disseram esses alelos? O que são esses alelos? São os pedaços específicos do DNA que vão expressar tal característica, certo? E no caso, por que eles funcionam aos pares? Porque nós temos 2 cromossomos para cada característica. Nós temos 2 cromossomos. Nesses 2 cromossomos tem neles pedaços para cada característica. Um exemplo, cor do olho. Eu recebi, um exemplo. Minha mãe, ela teria cor do olho verde, certo? Meu pai, cor do olho preta. Eles se casaram e deu nele, né? Eu nasci. E o que é que aconteceu? Juntou um pedaço do DNA da minha mãe com um pedaço do DNA do meu pai. E para a característica verde, para a característica da cor do olho, veio um pedaço da minha mãe e um pedaço do meu pai. Como a cor do olho preta é dominante, eu tive olho preto, certo? É isso que a gente fala, que é definido aos pares. Porque eu preciso de um pedaço do meu pai e um pedaço da minha mãe para dar o meu. Tá certo? Entendido até aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem me procurar no privado, certo? E eu queria até saber de vocês. Estava pensando, em fazer uma live com vocês para a gente discutir mais sobre a genética, sobre tudo isso, porque vocês gostam de perguntar, né? Então, eu acho que na live ficava mais interessante. Eu vou querer saber de vocês, se vocês acham que é legal, que é interessante, que não é. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão falar no privado, tá? Não precisa colocar aqui no grupo. Se vocês querem a live, falem comigo no privado. Dependendo da quantidade de pessoas que falarem, aí eu penso na possibilidade e executo, tá certo? Um beijo pra vocês e espero que tenham gostado e entendido tudo que eu falei, tá? É difícil? É. Mas a gente já discutiu tanto isso em sala, eu não vou aturar se vocês errarem. E outra coisa, eu mandei um arquivo pra vocês, tem um mapa mental que eu fiz. Gente, deu trabalho, viu? Tem um mapa mental que eu fiz, olhem lá ele. E além disso, eu tô mandando 5 perguntinhas pra vocês. Olhem, ou são 5 ou são 4, alguma coisa assim. Olha as perguntas, responda, tira foto do caderno e manda pra mim, tá bom? Fico aguardando. Tchau, tchau.